Eu tô com 40 aplicações rodando no Kubernetes e eu já fiz umas cabacices monstruosas que me geraram muitos aprendizados. Então, nesse vídeo serão várias dicas valiosas do campo de batalha. Nesse vídeo eu vou te contar histórias do que eu tenho feito aqui e o que você pode colocar no seu checklist aí do que não fazer a partir dos meus erros. Vou te mostrar cada problema individual que eu tive nos últimos meses, como eu resolvi, o que eu aprendi e o melhor de tudo, eu vou contar sobre uma ferramenta incrível que eu conheci para analisar custos e sugerir mudanças direto no cluster. Quem não gosta de economizar infra, hein? Então fica comigo até o fim desse vídeo que tem muita história boa para ouvir. Deixa o like no vídeo, se inscreve e bora! Já falei em alguns vídeos sobre a reestruturação que eu estou fazendo na EW Academy, desenvolvendo tecnologia e trazendo o máximo de inteligência de dados possíveis para o negócio. Eu sou um real faz-tudo aqui, um resolvedor de problemas e os meus papéis têm sido bem diversos. Como eu falei no vídeo anterior, eu modelei um banco de dados do zero, desenvolvi APIs de integração com Node-RED, implementei medidas de segurança das aplicações e eu estou à frente de estratégia de marketing, vendas e muito mais. Eu também desenhei toda a infraestrutura em nuvem baseada em Kubernetes e é disso que eu vou te contar um pouco nesse vídeo. Eu escolhi o Kubernetes para ser o meu orquestrador de containers no Microsoft Azure e a experiência está sendo incrível. A parada tem sido basicamente, faz certo uma vez e não mexe mais porque é muito estável e resiliente a erros. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas o primeiro treinamento que eu gravei na minha vida foi um Maratona Kubernetes para a Microsoft em meados de 2017. Eu tenho bastante conhecimento com ele, mas em produção mesmo eu trabalhei bem pouco, então essa foi a chance de revisitar os conhecimentos e boas práticas sobre essa ferramenta incrível. Ah, e aqui no canal tem também um mini curso de Kubernetes para desenvolvedores, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir depois. Enfim, ter conhecimento sobre a ferramenta não me faz ser um especialista, então para chegar a funcionar como está funcionando hoje, foi um trabalho intenso de alguns meses, batendo muito a cabeça. Eu vou te contar agora um pouco das cabacices que eu fiz e como eu resolvi. Fica comigo que a última dica vai te ajudar até a economizar grana por aí. A primeira cabacice foi para configurar os certificados SSL direto do Traefik. Para você que nunca ouviu falar, ele é um proxy reverso, ou seja, ele vira como se fosse um segurança que fica na porta controlando cada acesso ao servidor. Todas as aplicações ficam indisponíveis para o mundo real. Se alguém quiser acessar o banco de dados, site ou sistema, obrigatoriamente precisa passar pelo Traefik. Essa é uma prática bastante inteligente para não ter risco de alguém invadir os seus sistemas e ele vira a camada de acesso à sua infraestrutura. E é por ele também que outros sistemas vão acessar suas aplicações via HTTPS. Então, necessariamente você precisa ter um certificado SSL para cada aplicação que será exposta ao mundo real. Para gerar esses certificados, eu usei o Let's Encrypt, um serviço gratuito que gera os certificados e ele tem um tempo de expiração. Então, depois que o certificado expirar, eu necessariamente preciso renová-lo ou vai ficar aparecendo na tela o erro que todos os serviços estão quebrando. Para gerar certificados sempre que eles expiram, eu instalei o Cert Manager seguindo esse tutorial aqui. E depois de fazer uma demonstração com sucesso, deu tudo bom, só que me geraram muitas dúvidas. No post, a pessoa ensina a gerar um domínio para a aplicação e deu a entender que para cada site eu precisaria manualmente gerar um novo certificado. É algo como, meu site é o EW Academy. Se eu quiser acessar o api.ew Academy, eu preciso de um certificado diferente. Minha configuração de domínio está também no Azure e eu tentei por semanas criar um certificado wildcard, ou seja, aquele que tem o asterisco, ponto e o nome do domínio, onde você poderia usar um certificado para todas as aplicações. Bom, eu gastei quase uma semana batendo cabeça nisso, não encontrei como fazer, todo o tutorial era bem complexo e nem o ChatGPT estava ajudando. Então eu resolvi fazer do jeito do tutorial, criar cada certificado manualmente e deixar o gerenciador de certificados se encarregar de renovar os novos. Em resumo, esse gerenciador de certificados bate um serviço externo para validar a autenticidade e me deu muito trampo descobrir que ele demora uns minutos para gerar o certificado. Então, esse foi o momento de mais desespero do projeto. Isso porque ele não estava gerando novos certificados, então eu sabia que em breve eu teria que revisitar isso ou todos os serviços ficariam bloqueados e dariam um erro de certificado. No dia 20 de junho, eu fiz a live de lançamento da EW Academy e mais de 6.000 pessoas acessaram a plataforma. Ela não é gerenciada por mim, mas eu tenho várias aplicações em volta. Por exemplo, um aluno que se cadastrou na plataforma deve ser registrado na base de dados. Se a pessoa viu alguma aula, se ela concluiu ou avaliou uma aula, eu registro tudo. Além de APIs e webhooks, eu também tenho soluções completas 100% open source. Por exemplo, quando você se inscreve na plataforma, o nosso bot pergunta sobre as suas expectativas, sobre os cursos e experiências pessoais. E esse bot está hospedado também no Kubernetes. Também
todos os sites também estão sendo gerenciados por mim. Páginas de vendas, de formulários, todos estão ligados comigo. Tá, o que eu quero dizer com isso? Tem muita ferramenta e, como eu te falei, são mais de 40 serviços no cluster, então uma acabasse colossal derrubaria tudo e foi justamente o que eu fiz. No dia posterior ao lançamento da academia, eu pensei, bom, tá tudo rodando bonitinho, tudo estável, eu vou mexer naquele esquema lá dos certificados para não ter que voltar nisso e ter problema de certificado inválido no futuro. No Kubernetes existe um negócio chamado volume, ou seja, um disco externo onde os seus dados ficam armazenados. Para caso o cluster cair, seus dados ficam em outro lugar. Eu tinha configurado o gerenciador de certificados para jogar todo o certificado novo em um disco. Eu verifiquei que estava tudo ok, só que o que eu não sabia é que o Traefik não estava lendo os certificados do meu volume externo, mas do seu próprio volume interno. Você já deve estar entendendo aonde eu quero chegar, né? Rodei uma atualização de configuração no Traefik para ele gerar os certificados, e assim que eu terminei, eu fui a uma das minhas páginas e pá, erro de certificado. Eu pensei, mano, não é possível que isso aconteceu. Eu entrei em outro site, pá, erro lá também. Nesse momento eu confesso que eu quase tive um ataque. O fato de ficar sem certificado significava que eu não conseguiria acessar mais o bot, os alunos não conseguiriam responder esse bot e ficaria um erro na página inicial da academia. Eu corri e atualizei a academia para não mostrar o bot até que eu resolvesse o problema. A conclusão da ópera foi que eu só resolvi o certificado 3 dias depois e uma galera ficou sem responder o bot. Felizmente não foi uma perda porque eu sempre posso reativar o bot e enviar para quem não preencheu. Mas olha a dor de cabeça. A resolução foi centralizar tudo que era de certificado direto no Traefik. E o volume mapeado é do Traefik para o disco externo. Então agora tá tudo no ar e funcionando de novo. Tem dias, mano, que eu volto lá e atualizo o Traefik só para ver se ele tá funcionando como esperado. Uma das coisas mais incríveis do Kubernetes é que você pode configurar duas flags extremamente importantes, o Readiness Probe e o Liveness Probe. São configurações que fazem o Kubernetes constantemente bater em uma URL para descobrir se a aplicação continua respondendo normalmente. Caso algum erro inesperado aconteça, o Kubernetes sobe outra cópia automaticamente e exclui as que não estão funcionando. Aqui, para inteligência de negócios, relatórios sobre a saúde da empresa e informações de alunos, nós usamos o Metabase, uma ferramenta open source gratuita que eu estou apaixonado em quão poderosa é. Eu plugo ele na minha instância do Postgres e uso a interface para criar relatórios reaproveitáveis ou até exportar listas. O problema foi que quando eu estava desenvolvendo, eu tinha colocado um limite de uso de memória para o Metabase. E quando ele bate esse limite, o Kubernetes sabe que algo errado aconteceu, destrói a instância e cria uma nova. Só que o volume configurado no Metabase ele estava definido como Read Write Once, ou seja, só um container poderia acessar o volume por vez. O Kubernetes é tão inteligente que ele sobe uma cópia nova antes mesmo de encerrar a antiga. Isso para você não perder conexões ou estourar erro na cara dos seus usuários. Então, ele subiu um container novo, deu o erro de mais de um container tentando acessar o mesmo volume e então caiu foi tudo, mano. Nesse caso, a solução foi manualmente deletar todas as réplicas para que só tenha uma processando e aí ele voltou a funcionar. Aí, foi criar um novo volume com a configuração Read Write Many, onde vários containers podem ler e escrever no mesmo disco. Isso é um erro bastante comum e você só fica sabendo quando o erro já aconteceu. A prática é deixar o Kubernetes criar novas cópias, dependendo de quantos pedidos estão sendo feitos no cluster e o próprio Kubernetes eliminá-los caso não precise de mais recursos. Só que, se você não colocar essa configuração do Read Write Many, o auto-scaling de containers não vai funcionar. E pior, em casos de excesso de memória como eu tive, pode fazer o seu sistema ficar fora do ar. Na semana promocional da minha formação JavaScript Expert, as páginas estavam hosteadas em uma instância do WordPress, onde o time de marketing cria as páginas com um page builder chamado Elementor. Basicamente, eles criam as páginas na base do drag and drop ali, sem necessariamente ter que conhecer sobre HTML, CSS ou JavaScript. Nesse dia em específico, recebemos um tráfego elevado de pessoas e o WordPress processa os dados no servidor para só então entregar para os clientes. O meu time começou a falar que as páginas estavam fora do ar, eu requisitava a URL e estava funcionando perfeitamente. Eu até pensei que fosse algo de internet deles. Passou-se um dia e um amigo me chamou e disse que a página tinha caído. Eu acessei e não tinha caído. Eu falei, mano, me manda o print para eu dar uma olhada. No print dizia erro 404, ou seja, o Traefik não estava encontrando o container, o que me dizia que o sistema estava fora. E aí, o que poderia ser? Desde o dia 0, para diminuir o processamento, nós instalamos um plugin de cache,
para evitar ficar processando os dados toda hora e só entregar a página estática para os clientes. O problema é que o cache estava mal configurado e 80% do processamento ainda estava feito dentro do servidor. E aí o que aconteceu? Sim, bati o limite de memória que eu defini para o container, então bati esse limite, o Kubernetes via, criava outra cópia e removia a antiga. Então, tudo continuava funcionando normalmente. Eu só consegui entender o que realmente rolou quando eu vi a quantidade de restarts no painel do Kubernetes. Pensando aqui, né, mano? Por mais que um cliente ou outro perdesse a página, é incrível esse mecanismo do Kubernetes. Por pior do que aconteça com a sua aplicação, o tempo de downtime é sempre baixíssimo e acaba passando despercebido com o tráfego baixo. Tá, e a solução? A solução foi primeiro trocar de plugin de cache e verificar se agora estava cacheando o máximo possível. Uma outra solução que estava no meu backlog há um tempão foi configurar esse cache para ser enviado para um CDN, ou seja, a ferramenta que vai entregar os arquivos o mais rápido e próximo dos clientes. Agora o meu WordPress gasta quase nada de memória e eu entrego os arquivos o mais rápido para os clientes sem gastar horrores. Aqui o trabalho é constante, mano, adicionando melhorias e cobrindo esses vazios para não ter riscos de eventuais catástrofes em meio a uma campanha grande de marketing. A maioria desses problemas poderiam ter sido evitados se eu tivesse configurado algum sistema de alertas, para me avisar quando algum erro acontecesse e eu já atuasse no problema o mais rápido possível. O desafio é que eu tô fazendo tudo isso, além de outras dezenas de tarefas que eu tenho sozinho. Então, eu faço a entrega e venho melhorando ao longo do tempo para não perder o time das coisas. Depois disso tudo, eu pensei, bom, agora é hora de investir tempo com monitoramento. Então fui lá, instalei o Grafana, uma ferramenta de visualização incrível para monitorar Kubernetes e tudo relacionado às suas aplicações. Também instalei o Prometheus, uma ferramenta para colher esses dados para serem exibidos no Grafana. Quando eu instalei o Prometheus, eu notei que ele veio com uma pancada de outros serviços juntos, como o Alert Manager e o Push Gateway. É como um set de ferramentas de monitoramento do Prometheus e aí, até aí eu não vi problema. Coloquei para rodar, colhi os dados, gráficos e alertas, tudo funcionando. Pensei, bom, bora para a próxima, né? Eu fui publicar uma aplicação no Kubernetes, nessa altura eu já tinha 3 máquinas configuradas no Kubernetes e me veio um erro novo. Quantidade de volumes excedida para o cluster. Você deve criar mais uma máquina. Aí eu pensei, é o quê? Tem limite, mas os discos ficam todos fora do cluster, só ficam a referência, porque raios tem limite. E pior, criar uma máquina adicional vai fazer eu gastar mais e gastar sem necessidade. Como é que vai ficar agora? Custo é sempre uma preocupação e eu já comecei a repensar o que iria acontecer nos próximos meses. Bom, eu adicionei essa máquina nova, olhei na minha gestão de custos do Azure e parecia que iria gastar no máximo aí R$1.000 por mês com 4 máquinas, cada uma com 4 GB de RAM e 8 GB de storage. Uma bela segunda-feira eu acordei umas 8 horas, bati na URL dos sites e notei algo estranho. Os sites estavam todos fora do ar. Só que meu sistema de alertas não me mandou nada e aí veio aquele pânico. Qual foi o grande problema? Eu tinha um limite máximo de custos no Azure configurado para gastar no máximo R$600 por mês e quando bateu esse limite o Azure desligou tudo. Sim, mano, tudo. Meu DNS, meus discos, minhas aplicações, meus bancos de dados, meu cluster Kubernetes, até o domínio caiu. Ou seja, até a academia ficou indisponível. Todo o sistema de alarmes estava publicado no Kubernetes e como ele ficou fora do ar, eu não recebi nada. Então, das meia-noite às 9 da manhã, tudo ficou indisponível. Para resolver, foi só reconfigurar o limite de custos, dar um restart no cluster e em 15 minutos tudo estava no ar normalmente. Lição aprendida: além do sistema de alarmes no cluster, é necessário ter algo longe da sua infraestrutura para alertar sobre a infraestrutura. Senão, nesses cenários mais caóticos, você não fica sabendo de nada. E outra lição valiosa é acompanhar os custos do cluster e entender se a forma com que você configurou é a mais otimizada. E pessoalmente esse é um desafio gigantesco, mas eu encontrei a solução definitiva para isso, se liga só. Em todo esse momento de crise, eu recebi um e-mail de uma empresa para uma parceria. Eu não tinha entendido direito o que era o projeto, então eu encaminhei para o meu time aqui avaliar. Eu criei a minha conta gratuita no site deles e mal podia acreditar o que era. Uma solução gratuita para analisar os meus custos do cluster, mostrar otimizações possíveis e melhor, eu consegui fazer tudo isso no plano gratuito. Eu tô falando da Cache AI, o parceiro do vídeo de hoje. O lema do projeto é cortar o seu custo em cloud pela metade. E no plano gratuito você consegue analisar e monitorar o seu cluster, levantar possibilidades de economia e muito mais. Vou abrir agora a caixa preta do que tem dentro do meu cluster e mostrar o que a Cache AI sugeriu para economizar e como tirou várias dúvidas que eu tive.
Uma coisa interessante é que eles não colhem informações sensíveis, nem têm acesso aos volumes ou secrets do cluster. O foco é processamento e recursos sendo usados. Para economizar, eu tinha perguntado ao ChatGPT qual que é a região mais barata para configurar as minhas máquinas e deu que eu configurei em Central India. E depois eu posso falar em outro vídeo como tem sido isso. Ah, e nada aqui tá perfeito, tá? Tem muito a melhorar e agora com a Cache AI eu já tenho um backlog para resolver e quem sabe trazer um novo vídeo aqui para você. Se você quer ver esse vídeo no futuro, inclusive, fala para mim nos comentários que se tiver interesse da galera aí, eu trago depois. Acredito que você deve estar com bastante curiosidade para ver o que eles me recomendaram, então bora ver na prática. Bom, aqui é a cara do nosso Kubernetes, tá, cara? Tem um monte de aplicações rodando aqui, a gente pode ver. Tem bastante, já coloquei em todos os namespaces também, mas o que eu mais trabalho aqui, para você ter ideia, né? Separei também entre namespace, mas é a minha default, onde estão todas as minhas aplicações. Então posso dar uma olhada aqui, por exemplo, nos meus pods, né? Aqui, ó, pode ver, ó, tem um Metabase rolando, ó, usando um pouco de memória. Tem um backup do banco de dados que tá sempre rodando ali também, uma vez por dia ali, para não ter medo, né, de tudo cair. Tem algumas aplicações aqui de WordPress, como eu falei, então eu já subi 2 instâncias do WordPress, já com o volume corrigido para não ter problema. Tem MySQL, tem Redis, né, então eu tô usando o Redis aqui para fazer o cache das queries do próprio WordPress. E ó, mano, são 19 itens, né? Isso só na minha default, né? Fora de monitoramento e várias outras coisas. Não vou mostrar muito aqui, né, cara? Acho que de cluster é isso. Se você quiser dar uma olhada aqui, quanto que eu tô usando de cluster, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Então, se você quiser ver quantos nós eu tenho, ó, como que eles estão sendo usados, então, por enquanto, são 6 nós, né? Eu tava falando pra você que eram 4, mas de lá pra cá eu já subi mais algumas máquinas aí, porque eu precisei instalar mais coisa. Beleza. Então, o que eu tive que fazer? Primeiro de tudo, eu entrei lá na página do Cache AI. Então, ó, eu vou abrir a página aqui do nosso Cache AI. Então aqui mostrando a página deles também, né, aqui tá sempre, ó, a ideia de você quebrar o seu custo pela metade. E, mano, se você quiser já olhar o preço, olha que legal, é de graça para você monitorar os seus clusters, monitorar tudo e até obter aí insights para você economizar dentro do seu projeto. Então, tô usando aqui a maioria das coisas do plano free mesmo, não tem surpresas. Beleza, mas eu acho que você tá curioso para ver aí o que ele vai mostrar. Vamos entrar lá então, ó. Primeiro de tudo, se você for conectar a sua conta, é bem simples. Ele vem aqui, tem esse botãozão para conectar o cluster. Você pode selecionar qual é a cloud que você tá. Então, no meu caso, eu estou usando o AKS. Eu copio esse link, mando rodar e só falo para ele que já começou a rodar. Quando ele começou a rodar, eu posso entrar lá no meu cluster e a gente vai ver que ele gerou uma namespace. Então é bem organizadinho. Então lá dentro do Cache AI, eu posso ver a quantidade de pods que ele vai gerando. Então ele gera alguns aqui. Você pode ver que ele usa pouquíssima memória, né? Que é para não ferrar o seu cluster de maneira alguma. Perfeito. O que mais? Bom, uma vez que você conectou, você vai ver o seu cluster aqui embaixo. Inclusive, esse vídeo eu demorei quase um mês para fazer, porque eu queria deixar isso aqui monitorando, né, pra gente poder ver se o produto é bom mesmo e ver o que daria para fazer aqui no plano gratuito. Perfeito, então ó, 6 nós no Central India. Posso clicar nele e posso dar uma navegada para poder entender o que ele tá fazendo. Uma coisa legal, se você quiser cortar fora, né, para ele parar de limpar os recursos, você pode vir aqui, dá um disconnect e ele já gera o script e já remove todos os recursos que ele criou previamente. Beleza? Que mais? Bom, vamos ver aí como é que tá a situação do meu cluster, né? Vamos ver o que tem para melhorar. Igual eu falei para você, tinha várias dúvidas que eu tinha que ele já veio para resolver. Então, ó, falei que eu tinha mais de 40, né? Já tô em 74 aplicações rodando aí dentro do meu cluster. Tá lá mostrando para mim quantos nós eu tenho, quanto que eu tô usando de CPU e quanto que eu tô usando de memória. Ele tá falando aqui quanto que eu tô pagando e quanto que eu tô usando. Você pode ver que 64% da CPU eu não tô nem usando. Então isso significa aí que eu poderia diminuir algumas máquinas aí, porque eu mais uso memória do que CPU. Beleza, aqui eu tenho algumas informações do meu cluster, como que ele está sendo trabalhado, já mostra algumas ideias aí do que eu provisionei. Então ele falou, cara, você provisionou aí 8 unidades de CPU, né? Nem lembro como que fala esse /D aí. Mas olha que legal, ó, ele vai mostrando quanto que você usou e quanto que você provisionou. Então, ó, eu tenho 12 CPUs aí pra gente usar, 12 unidades de CPU, mas eu tô usando metade, né, cara?
muito doido mesmo. Perfeito, cara. O que mais que a gente tem aqui? Bom, você tem otimizações, então isso aqui você consegue fazer no plano pago deles também para rebalancear automaticamente a sua aplicação, mas aqui eu tô para falar do free, né, cara? Tô usando tudo no free. Então aqui, ó, ele já traz para mim quanto que eu tô gastando aí no Azure, né, o valor em dólares, quanto que a minha aplicação tá rodando, cara, tem muita informação bacana aqui também. Uma coisa que me chama bastante atenção é essa parte de segurança. Então olha que legal, ó, ele tá falando aqui pra mim quais imagens que eu tenho, né? Então, ó, só o WordPress tem 700 vulnerabilidades, né, cara? O WordPress é fogo. Tem outras aplicações aqui que eu nem tô usando, então essa aqui Strap, as outras eu nem tô usando. Mas a gente pode ver aqui uma coisa bem bacana. Deixa eu ver. Isso aqui eu já tinha resolvido, mas aqui não atualizou ainda. Olha que legal, ele falou que tem uma vulnerabilidade grave que ele está exposto à internet. Então quem está exposto? Olha, ele falou que o meu Postgres está exposto à internet. Então eu posso vir aqui e falar o seguinte, cara, tem uma falha grave nessa imagem que você está usando e você está expondo ela via algum serviço para fora. Então aqui você já consegue bater o olho, putz, isso aqui é uma cagada colossal, já vai lá, arruma para ninguém ter o risco de acessar. Agora todas as minhas aplicações, elas são acessadas via proxy, né? Tem que ser acessada via Traefik e até seria legal adicionar uma VPN aí para não ter problema. Beleza, se eu olhar nas otimizações aqui, ó, eu posso clicar, deixa eu ver se ele vai aparecer. Então, ó, aqui na aba de monitoramento de custo, o que eu posso fazer, cara? Eu posso vir aqui em economias disponíveis. E olha que legal, ele já trouxe aqui para mim, falando aí que eu poderia otimizar 6%. Só que, se eu ativar mais algumas flags, ó, ele fala para mim que eu poderia otimizar mais ainda. Então, se eu clicar nesse botão, ele fala, olha, se eu fizer um resize aí nas minhas máquinas, usando a recomendação dele, eu vou economizar $45 por mês. Doideira, né, cara? Se eu vim aqui e falar que eu quero usar o Spot Instances, né? Esse Spot Instances aí é quando você tá usando pedaços de máquinas de outras pessoas, né? Máquinas compartilhadas com o seu processamento. Só que aqui eu não tenho nenhum configurado para matar a aplicação, mover de cluster, mover de máquina automaticamente. Então, ele tá falando aqui que do 32 eu poderia fazer, só que, ó, aparentemente nem todos são spot friendly, ou seja, eles não estão disponíveis para ser migrados tão fácil. Se eu clicar aqui somente no spot friendly, eu só tenho um, né, cara? Eu nem sei quem é esse um, ó. Eu posso clicar aqui e é o WordPress, ó. Então o WordPress provavelmente ele é spot friendly porque ele tem aquele esquema do volume, ele já tem a configuração ali para se ele morrer, subir outro. Então basta dar uma configurada aqui também. Tem também naquele caso, se você não usa muito cluster durante a noite, se você não tem acesso, você pode usar o schedule aqui, acho que esse aqui já é do plano pago, que você pode falar o seguinte, cara, ó, eu quero pausar da meia-noite às 6 e não deixar essa máquina ligada. E aí você consegue economizar mais ainda. Agora aqui veio uma coisa bastante interessante que veio na minha dúvida pessoal. Eu falei, o que é melhor? Eu usar uma máquina grande ou usar várias máquinas pequenas? Na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou usar 6 máquinas de 2 CPUs, né, dual core, e 4 GB de memória. O que ele falou? Não, cara, o que você pode fazer? Você pode usar uma de 4 GB, uma de 2 GB, e outra de 2 GB. Ou seja, você sempre deixa uma máquina maior aqui, porque o custo vai ser bem diferente. Cara, olha a diferença do custo. Chega a ser loucura, né, cara? Muito doido. Na verdade, aqui é otimização, né? São $40 mês. Acho que já dá uns R$300, né? Sei lá, mano. Tem bastante coisa que a gente pode fazer aqui. Bom, para fechar, consigo ver também os meus nós, quando eles foram criados, quando eles foram otimizados. Então olha que legal, ó, esses 2 nós aqui, eu criei um pouco mais de uma semana aí também, mas tem outros rodando aí há mais de um mês. Então, toda essa infraestrutura que eu tô falando pra você aconteceu há um mês, né, cara? Isso é muito doido. Tem as features do plano pago também, que é o Autoscaler, então você pode configurar ele para ele automatizar esse esquema de recursos, e ele tem também esse rebalanceador. Então você pode fazer o plano para ele rebalancear e reprogramar a sua infraestrutura automaticamente. Então, ó, vale muito você dar uma olhada porque, mano, tá de graça, né? Faz o seguinte, ó, aqui na descrição eu deixei o link pro Cache AI. Se você usa Kubernetes, cara, já mostra pro pessoal da sua empresa, porque isso aqui pode mudar o jogo inteiro, né? No meu caso, eu já pretendo fazer um próximo vídeo aí mostrando se eu conseguir otimizar igual tá mostrando aqui. E qual foi a melhora, qual foi o trabalho que eu tive. Então me conta aí se você quer ver, porque eu vou trazer depois aí. Uma coisa importante de frisar, né, cara? É de graça, independente do número de clusters que você tiver, e eles não salvam qualquer informação sensível aí das suas secrets ou qualquer coisa interna das suas aplicações.
Rodar sua própria infra é um desafio e esforço adicional. Mas ó, eu já consegui uma economia de mais de 4 mil reais. Então pra mim tá sendo muito divertido e claro, lucrativo para montar meus próprios sistemas. A principal lição é, problemas podem acontecer, sistemas podem ficar fora do ar. Não é o fim do mundo. O mais importante é você pensar o que acontece se algo cair. Quanto tempo você se recupera do problema e tudo volta no ar novamente. É importante sempre configurar limites de custo e processamento no cluster para evitar vazamento de memória ou surpresas adicionais. Use ferramentas como a Cache AI para verificar se seus planos estão funcionando como espera e aprenda com seus erros. Algo que eu tenho sempre pensado aqui é, se eu dar um delete no meu cluster, com um script eu consigo colocar tudo de pé novamente em poucas horas. Desde o dia zero, eu sempre esperei pelo pior e mesmo com todos esses problemas que eu listei, tudo continua estável, entregando valor e me dando muito orgulho. Me conta aí, mano, o que você mais curtiu desse vídeo? Eu planejo trazer mais histórias do campo de batalha. Me conta também algumas histórias que você teve e como você resolveu em software. Assim, outras pessoas podem aprender e não repetir os mesmos erros. Te convido a dar uma olhada aqui nas playlists do canal, que tem muito conteúdo incrível que você não vai achar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado suas expectativas. Eu sou Eric Wendel e te vejo no próximo vídeo. Por semanas criar um certificado wildcard. Wildcard. E deixar o gerenciador de certificados. Aí foi criar um novo volume com a configuração Read Write Many, onde vários containers Eita porra. Esperar um pouco. E em 15 minutos tudo tava no ar normalmente. E outra lição valiosa, acompanhar os custos do cluster e entender Para economizar, eu tinha perguntado e deu que eu configurei em Central India. E depois eu posso falar como tem... porra.